Manifestações de espírito de pessoa viva. Paulo Neto. Prefácio. Muito se fala e ensina em nosso movimento a respeito da caridade. Paulo de Tarso, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, descreve a caridade com a sabedoria. O Espiritismo tem como lema: fora da caridade não há salvação. Mas poucos se lembram de refletir sobre os diversos tipos de caridade. Lembremos aqui de um deles. Emmanuel, na obra Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, intitulado Socorro Oportuno, assim se expressa: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Grifos em negrito, meus. Portanto, a divulgação do Espiritismo é também uma forma de caridade, caridade esta que exige responsabilidade, já que requer estudo e compreensão da doutrina espírita. Mas, Emmanuel não está sozinho. Bezerra de Menezes e Camilo, espíritos cujo nome muito respeitamos no movimento espírita, não se cansaram de deixar claro: fidelidade à doutrina é o que se nos impõe, e esses tempos atuais chamam-nos a fidelidade aos projetos do Espírito de verdade, respectivamente. Aprendi, então, a reconhecer e valorizar a importância da fidelidade ao Espiritismo. Nisso, foi com bastante satisfação que li os originais da presente obra e recebi o convite para prefaciá-la. Satisfação dupla, pois autor e obra possuem uma qualidade especial que se tem tornado cada vez mais rara em nosso movimento espírita. Ambos se destacam por valorizar Kardec e a doutrina espírita. O autor, Paulo Neto, é nosso amigo e se destaca há anos por realizar estudos que buscam elucidar questões diversas com base no Espiritismo. Ele tem dado vários exemplos daquilo que Emmanuel, Bezerra e Camilo destacaram: a caridade da divulgação da doutrina. A presente obra, Manifestações de Espírito de Pessoa Viva, em que condições elas ocorrem, se destaca por satisfazer as recomendações de Emmanuel, Bezerra e Camilo. Ela aborda uma questão muito séria, relevante para o conhecimento espírita, e que requer saber o que exatamente o Espiritismo ensina a respeito. Basicamente, a questão é a seguinte: pode um espírito encarnado, como nós, se emancipar parcialmente do corpo? A emancipação total seria a desencarnação, e se manifestar mediunicamente através de um médium alhures. Ou poderia o espírito encarnado se tornar visível e tangível em lugar distinto de onde se localiza seu corpo físico? Essas questões são muito importantes por permitir demonstrar a existência da alma, e sua independência do corpo físico. A obra mostra, então, e de modo muito claro, as conclusões de Kardec sobre o tema, bem como os fatos que levaram Kardec a concluir da forma como o fez. Nisso, temos que reconhecer o esforço e o trabalho do irmão Paulo Neto. Ele vasculhou as obras básicas, o Pentateuco, as obras complementares e a Revista Espírita, todas obras de Kardec, para pesquisar todos os fatos, estudos e comentários de Kardec a respeito do fenômeno. Não exagero quando falo em todos na frase anterior. O leitor irá encontrar, sim, todos os exemplos de casos, as descrições de pessoas que viram ou passaram elas mesmas pelo fenômeno de emancipação da alma, assim como a lucidez e o bom senso do nosso respeitado codificador, analisando prós e contras, e determinando a posição que devemos considerar como espírita. A obra traz, também, casos relatados por outros pesquisadores, demonstrando que todos eles concordam com Kardec. Isto é, todos aqueles que investigaram os fenômenos de manifestação mediúnica de vivos chegaram às mesmas conclusões que Kardec. Mas, a obra ensina mais. Ela traz esclarecimentos doutrinários relevantes para o entendimento do fenômeno mediúnico em contraponto ao fenômeno anímico. Destaco, por exemplo, a questão da diferença conceitual entre os fenômenos de comunicação e manifestação de um espírito. Alguns leitores como eu mesmo, não tínhamos atentado para as diferenças. Preciso destacar também um detalhe que é pouco valorizado em nosso movimento espírita. Muitos, de boa fé, pensam que ciência espírita só se faz através de estudos com base em conceitos e métodos de outras ciências. Em geral,
Desconhecemos como o avanço do conhecimento ocorre em todas as áreas. Ficamos admirados quando o noticiário divulga descobertas em torno da saúde, da tecnologia ou do universo que nos rodeia. Entretanto, não percebemos que antes dessas descobertas maiores, a ciência trabalhou em pequenos avanços de conhecimento realizados a cada dia, nos laboratórios e escritórios de pesquisa de cada área em todo o mundo. Assim também ocorrerá com a ciência espírita. Os avanços no conhecimento espírita devem acontecer da mesma maneira. Não precisamos aguardar revelações da física, da química ou da medicina em torno de fenômenos espíritas para perceber avanços do conhecimento espírita. Basta acompanhar a seriedade e o aprofundamento de estudos como a da presente obra. Ela é, também, um exemplo de trabalho legítimo da ciência espírita, pois ela nos ajuda a perceber e esclarecer a respeito de um fenômeno que diz respeito a todos nós. Precisamos saber reconhecer esse mérito da obra. Portanto, manifestações de espírito de pessoa viva, em que condições elas ocorrem, é uma obra que nos convida ao estudo do espiritismo no tocante à possibilidade de encarnados darem manifestações espíritas quando estejam em estados de emancipação da alma. É uma obra de grande utilidade e inestimável valor para estudiosos e expositores espíritas, mormente aqueles que, como solicitaram Bezerra e Camilo, trabalham com responsabilidade e respeito à fidelidade ao espiritismo. Mais que isso, a obra é necessária a todos que pretendem, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, honrar o espiritismo realizando a caridade de divulgá-lo e ensiná-lo com fidelidade a Kardec. A palavra de ordem, nesse milênio que se iniciou, é valorizar Kardec. A presente obra valoriza Kardec. Alexandre Fontes da Fonseca, 3 de maio de 2017. Introdução. O Espiritismo, segundo o que entendemos, ensina que é possível a manifestação de um espírito de uma pessoa viva, através de um médium, somente se ele estiver em um estado alterado de consciência, como, por exemplo, no sono ou em êxtase, situação em que ocorrem as condições para que a alma se emancipe do corpo físico e, assim, possa se manifestar em qualquer local, até mesmo no ambiente onde este se encontra. Evitamos o termo comunicação, pois esse também inclui a telepatia, que não é o que aqui abordaremos. Recentemente, no meio espírita, alguns confrades ventilaram a possibilidade disso também ocorrer, mesmo no caso de um encarnado estar em estado de vigília. Claro, como se era de esperar, tornou-se uma questão controversa por não se apresentarem as bases doutrinárias que a justifiquem. Embora num contexto diferente, tomaremos esta fala de Camille Flammarion, 1842 a 1925, porquanto ela tem tudo a ver com a tarefa que aqui empreenderemos. É dever do investigador abster-se completamente de qualquer sistema de teorias, até que ele tenha reunido um número de fatos suficiente para formar uma base sólida sobre a qual ele possa raciocinar. Neste estudo, nos aprofundaremos nas obras básicas da codificação espírita para descobrir como o tema é nela tratado, e se há maior respaldo doutrinário para essa questão. Muitos livros têm sido escritos sobre comunicações diretas, não telepáticas, entre vivos que se visitam em desdobramento ou são vistos em locais diferentes de onde se acham seus corpos físicos. É disso que aqui trataremos, é preciso deixar isso bem claro. Entendendo como obras básicas todas as que foram publicadas por Allan Kardec, 1804 a 1869, incluímos, também, obras póstumas que, apesar de não ter sido publicada por Kardec, por óbvio, o seu teor compõe-se de manuscritos pessoais dele, que foram encontrados em sua residência, pouco tempo depois de seu retorno ao mundo espiritual. Embora exista uma mensagem contida na Revista Espírita que, à primeira vista, sugere essa possibilidade, nós a analisaremos e mostraremos que, segundo o Espiritismo, se o encarnado estiver em estado de vigília, o seu espírito jamais se afastará do corpo para participar de uma manifestação espiritual. Também veremos se temos suporte doutrinário para admitir que, ao se manifestar, o espírito de uma pessoa viva, teria o poder de assumir a aparência de seu corpo físico de alguma de suas reencarnações passadas. Alguém poderá julgar que a análise crítica na esfera espírita não deve ser feita, pois, em alguns casos, seria como que menosprezar o médium ou duvidar do espírito que por ele se manifesta.
Ledo engano, pois não existe médium infalível, e, além disso, pelo que depreendemos das obras da codificação, somente os espíritos puros estão isentos de erros. Eis aqui o sábio conselho de Kardec, que é corroborado pelo Espírito São Luís. Se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhes e analisando suas ideias e expressões, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se está manifestando, levaremos os espíritos mentirosos ao desânimo, os quais acabam por se retirar, desde que fiquem bem convencidos de que não conseguirão nos enganar. Repetimos, este é o único meio, porém, meio infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons nunca se ofendem com ela, pois eles nos aconselham a examinar as comunicações, já que não tem nada a temer do exame. Somente os maus se ofendem e procuram evitar críticas, porque têm tudo a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos, e a de pesar e meditar, e a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, e a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto de vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Acreditamos que o critério de se avaliar tudo não poderá causar qualquer tipo de melindre ao médium, em primeiro lugar, e muito menos nos que confiam nele, em segundo, caso não se queira manter numa área de fanatismo cego. A doutora Marlene Nobre, 1937 a 2015, em Lições de Sabedoria, nos dá a conhecer a opinião de Chico Xavier, 1910 a 2002, a crítica é a limpeza. E devemos ser agradecidos a quem nos ofereça esse concurso com sinceridade. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 196, Kardec descreve os médiuns imperfeitos. Entre eles, destacamos: médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas de que sejam objeto as comunicações que recebem e se irritam com a menor contradição. Se mostram o que obtêm, não é para pedir opinião de ninguém, mas para que o trabalho deles seja admirado. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. E, mais à frente, no capítulo 23, no tópico Causas da Obsessão, também fala deles. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe, faz-se eco do espírito que o domina, e esse espírito que não pode ser bom, já que lhe inspira um pensamento ilógico de se recusar ao exame. Mas, por incrível que possa parecer, não são só os médiuns que se melindram com as críticas às comunicações. Infelizmente, acontece também a muitos adeptos do espiritismo, quando se faz alguma consideração ao que procede de certos espíritos ou de determinados médiuns os quais veneram, como se ambos fossem infalíveis. Algo que vai na contramão do que Kardec fez é quando se menciona o nome do médium que recebeu determinada mensagem, em que não se tem um caráter particular, mas geral, com teor doutrinário ou científico, seja artigo ou livro. Vejamos o que Kardec colocou na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios e, assim sendo, não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns, ademais, não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Mencioná-los seria apenas satisfazer ao amor próprio, coisa que os médiuns verdadeiramente sérios não ligam nenhuma importância. Compreendem que o seu papel, por ser meramente passivo, o valor das comunicações em nada lhes realça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Em O Céu e Inferno, Kardec fala quase a mesma coisa, para justificar o fato de também não colocar os nomes dos médiuns nessa obra. A verdade, pura e simples, é que, em termos doutrinários,
Ainda temos muito que aprender e até mesmo sobre o modus operandi de Kardec. Considerações iniciais. A condição necessária para se sustentar a hipótese de que um espírito de pessoa viva tenha realmente se manifestado, por algum canal mediúnico, é provar, de forma incontestável, que, todas as vezes que houve alguma manifestação, ela estava dormindo ou em algum estado alterado de consciência, para que sua alma pudesse se emancipar do corpo físico e manifestar-se. Aliado a isso, também é preciso distinguir se ela teve condições de assumir o caráter de uma de suas personalidades anterior. Devemos refletir para ver se nossa opinião não se enquadra nisto que Kardec disse. O preconceito, num sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque, então, tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é o meio de chegar à verdade. Estamos dizendo isso, pois alguns confrades justificam a possibilidade desse tipo de manifestação, apontando uma explicação, assinada por um espírito, que foi publicada no mês de março, na Revista Espírita de 1867. Mostraremos, no tempo oportuno, e com base nos preceitos espíritas, que, embora ela tenha sido publicada, a opinião nela contida não tem respaldo doutrinário nos princípios básicos do Espiritismo, portanto, não deveria servir como base para se sustentar a tese da possibilidade de um encarnado, em estado de vigília, se desdobrar e se manifestar através de um médium em outro lugar. Visto que esse fenômeno é, algumas vezes, também denominado de desdobramento, o qual é definido. Desdobramento. Transe no qual o espírito do percipiente desloca-se e vai até outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão tempo, espaço, e descreve o que vê e o que faz. É o processo de exteriorização do perispírito, decorrendo vários outros fenômenos. A bicorporeidade ou bilocação, por exemplo, é a materialização do perispírito do médium desdobrado, emancipado, parcialmente ou momentaneamente, do corpo. Como qualquer tipo de transe, o médium pode estar consciente ou não. Nos tópicos que seguem, apresentamos um estudo aprofundado do tema de acordo com as obras básicas e alguns autores espíritas clássicos. O nosso propósito será levantar tudo quanto for possível das obras da codificação, que vem a demonstrar as condições necessárias para a comunicação de espírito de pessoa viva, pela via mediúnica. No próximo tópico, buscaremos a devida resposta à pergunta: o que ensina a doutrina espírita a respeito do assunto? A análise doutrinária do tema. Inicialmente, a nossa análise consistirá de dois detalhes muito importantes, expostos por Kardec, a respeito da validade das mensagens espirituais. O primeiro detalhe está presente na Revista Espírita 1865, na qual ele diz: o Espiritismo não é mais a obra de um único espírito como não é a de um único homem, é a obra dos espíritos em geral. Segue-se que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritos senão como uma opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e não tem valor senão quando é sancionada pelo ensino da maioria, dado sobre os diversos pontos do globo. Foi esse ensino universal que fez o que ele é, e que fará o que será. Diante desse poderoso critério, caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam produto de ideias sistemáticas, seja de um homem, seja de um espírito isolado. Uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar ao seu redor alguns partidários, mas não prevalecerá jamais contra aquela que é ensinada por toda parte. O teor dessa explicação de Kardec deve ser observado sempre que estivermos analisando alguma mensagem vinda de desencarnados, no presente caso, aquela com a qual se tenta justificar a manifestação de um espírito de pessoa viva no estado de vigília. Na Revista Espírita 1866, Kardec volta a dizer, taxativamente, que para nós a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica, para as coisas que não podemos controlar por nossos próprios olhos. Portanto, qualquer mensagem, que se apresente como justificativa para a manifestação do espírito de uma pessoa viva, em estado de vigília, deve, primeiramente, ser vista como apenas de opinião de um espírito, somente, então,
Quando passar pelo crivo do controle universal do ensino dos espíritos, poderá ser levada a conta de ponto doutrinário, conforme sempre afirmava Kardec. Em O que é o Espiritismo temos a seguinte explicação. 136. Qual o estado da alma durante o sono? No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade da plenitude das suas faculdades, aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo, quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. Durante o sono ocorre a emancipação da alma, porém, em O Livro dos Espíritos, foi dito que não é necessário o sono completo para que a alma se emancipe. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco for o corpo, mais livre se torna o espírito. Considerando que o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem, então, há necessidade de algum estado alterado de consciência. Consequentemente, não ocorrerá a emancipação da alma quando a pessoa estiver em pleno estado de vigília. Na Revista Espírita 1858, mês de maio, temos Kardec comentando, em nota explicativa, uma das perguntas feitas ao espírito Mozart. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo, e em que condições? R. Facilmente, se o vivente dorme. Eis comentário de Kardec, que aqui destacamos. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou, pelo menos, experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas, mas, muito frequentemente, a evocação não dá resultado, sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. A relação direta da necessidade do espírito não utilizar o corpo físico é, segundo o que aprendemos, condição sine qua non para que o espírito de uma pessoa viva possa se manifestar, é o que se estabelece aqui pelo espírito Mozart, e ficará mais claro, ainda, no que depreenderemos do pensamento de Kardec, ao longo deste estudo. Kardec, em O que é o Espiritismo, falando sobre a sede da alma, entre outras coisas, afirma: durante a vida a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. A prova que a alma pode transportar-se para longe está fundamentada na observação e nos fenômenos sonambúlicos, que são, exatamente, estados de emancipação da alma com o agente em estado mais profundo que o sono. É oportuno esclarecer que o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo do que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Sonâmbulo é a pessoa que está no estado de sonambulismo, razão pela qual o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. As questões relativas à manifestação de espírito de pessoa viva se encontram em O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns ou dos Evocadores. Para que fique claro com as bases doutrinárias contidas nas explicações, tomemos, de sua introdução, o seguinte trecho. Importantes melhorias foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira, instrução prática. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de notas e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à vontade, pode-se dizer que ela é, em grande parte, obra deles, porque a sua intervenção não se limitou a alguns artigos que assinaram. É imprescindível chamar a sua atenção, caro leitor, para o fato de que essa obra foi revisada e corrigida pelos espíritos, portanto, ela é uma base segura com a qual devemos procurar entender a questão. No capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas,
de O Livro dos Médiuns, ao tratar da influência do espírito pessoal do médium, no item 223, são desenvolvidas várias questões, dentre as quais destacamos: 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito do médium. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque, ficais sabendo, entre os espíritos que invocais, alguns estão encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espíritos, e não como homens. Porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Informações específicas relativas ao tema constam no capítulo 25, das evocações, item 284, que trata, especificamente, da evocação de pessoas vivas, do qual destacamos as seguintes questões. 37. A encarnação do espírito constitui obstáculo absoluto à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá, porque em tais mundos os corpos são menos materiais. 38. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado, dependendo da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme, ou cochila, é quando o espírito está livre. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de uma pessoa morta? Não, a matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Observação: uma pessoa, que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. 42a. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir, por se achar em outra parte. Sim, pode acontecer que o espírito esteja no lugar onde deseje permanecer e então não atende à evocação, sobretudo quando feita por quem não interesse. 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada. Embora difícil, não é absolutamente impossível, porque a evocação produz efeito. Pode acontecer que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode comunicar-se, como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Observação: prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono. Embora semelhante efeito só se possa produzir por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas, de outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Conclui-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é a do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. 57. Quando, nos momentos mais impróprios, sentimos irresistível vontade de dormir, isto não deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, trata-se de mero efeito físico, seja porque o corpo tenha necessidade de repousar, seja porque o espírito precise da sua liberdade. Observação: uma senhora que conhecemos, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham acontecido no colégio, mas ainda uma circunstância veio confirmá-lo. De repente,
a mão da médium para em meio de uma frase, sem que lhe seja possível obter coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, virou-se várias vezes em sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova, da maneira menos contestável, a ação distinta do espírito e do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Veja-se, na Revista Espírita de 1860, muitos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. Então, se conclui que a condição, para que um espírito de uma pessoa viva possa se manifestar, se prende ao estado de consciência em que ela se encontra, quer dizer, se está desperta, entenda-se em vigília, ou dormindo. A manifestação mais facilmente ocorrerá no estado de sono, que deve ser o preferível, pois é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Novamente chamamos a sua atenção, caro leitor, ao que está no início da primeira observação de Kardec, prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono. E na segunda também temos algo que merece destaque. Trata-se do fato da médium interromper a psicografia no momento em que o espírito da criança se encontrou meio desperta, porquanto, isso prova exatamente a necessidade do sono, para que a alma possa emancipar-se. O segundo detalhe importante nessa análise, encontra-se na introdução de A Gênese, quando Kardec explica. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita já devem ter notado, sem dúvida sob a forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos, com relação às anteriores. Muitas vezes a revista representa, para nós, um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como parte constitutiva da doutrina. As orientações do codificador são claras e define a Revista Espírita como que um campo de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Essa é a razão para que ela seja uma boa fonte de pesquisas, daí tomarmos muita coisa dela. Na Revista Espírita 1858, mês de dezembro, do artigo das aparições, transcrevemos o seguinte trecho. Os espíritos podem aparecer seja em sonho, seja no estado de vigília. As aparições no estado de vigília não são nem raras nem novas, houve-as em todos os tempos, delas história narra em grande números, mas, sem remontar tão alto, em nossos dias elas são muito frequentes, em muitas pessoas que as tiveram, à primeira vista, tomaram-nas pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente, elas não têm objetivo determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que nos aparecem assim são seres atraídos a nós pela simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que via, muito frequentemente, em sua casa, em seu quarto, com ou sem luz, homens que ali penetravam e dali iam apesar das portas fechadas. Com isso estava muito atemorizada, e isso a tornara de uma pusilanimidade que se achava ridícula. Um dia, ela viu distintamente seu irmão, que estava na Califórnia, e que não estava morto de todo, prova que o espírito dos vivos pode também transpor as distâncias e aparecer em um lugar ao passo que o corpo está a lures. Depois que essa senhora se iniciou no espiritismo, não tem mais medo, porque tem consciência de suas visões, e sabe que os espíritos que vêm visitá-la, não podem fazer-lhe mal. Quando seu irmão lhe apareceu, provavelmente estava adormecido, se ela entendesse a sua presença, poderia conversar com ele, e este último, em seu despertar, poderia disso conservar vaga lembrança. É provável, além disso, que nesse momento ele estivesse sonhando o que estava perto de sua irmã. É certo que Kardec já tinha consciência da necessidade da emancipação da alma como condição para as manifestações ao dizer que quando seu irmão lhe apareceu, provavelmente estava adormecido. Na Revista Espírita 1858, mês de dezembro, no artigo Fenômeno de Bicorporeidade, lemos:
Um dos membros da sociedade nos comunica uma carta de um de seus amigos, de Bolognese-sur-Mer, na qual se lê a passagem seguinte. Essa carta está datada de 26 de julho de 1856. Meu filho, desde que o magnetizei, por ordens de nossos espíritos, tornou-se um médium muito raro, pelo menos foi o que me revelou em seu estado sonambúlico, no qual o colocara a seu pedido, no dia 14 de maio último, e 4 ou 5 vezes depois. Para mim, está fora de dúvida que meu filho desperto conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente seu amigo, que, à sua vontade, transporta-se em espírito para onde deseja, e disso vou citar-vos um fato, do qual tenho as provas escritas nas mãos. Há justamente um mês de hoje, estávamos os dois na sala de jantar. Eu li o curso de magnetismo do Sr. Dupotet, quando meu filho toma o livro e o folheia. Chegado a um certo lugar, seu guia lhe disse ao ouvido: leia isso. Era a aventura de um doutor da América, cujo espírito visitara um amigo, a 15 ou 20 léguas dali, enquanto ele dormia. Depois de lê-lo, meu filho disse: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, onde queres tu ir? Disse-lhe seu guia. A Londres, respondeu meu filho, ver meus amigos, e ele designou aqueles que queria visitar. Amanhã é domingo, respondeu-lhe, não estás obrigado a levantar cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8:30. Sexta-feira próxima, receberás uma carta de teus amigos, que te censurarão por permanecer tão pouco tempo com eles. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu com um sono de chumbo, às 8:30 despertou, e não se lembrava de nada. De minha parte, não disse uma palavra, esperando a consequência. Na sexta-feira seguinte, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho lhe fazem uma censura por ter ido nessa cidade, no domingo precedente, e não ter ido vê-los, tendo uma pessoa de seu conhecimento encontrado. Tenho a carta, como disse, que prova que não inventei nada. Contado o fato acima, um dos assistentes disse que a história narra vários fatos semelhantes. Citou Santo Alfonso de Liguori, que foi canonizado antes do tempo previsto por haver se mostrado, simultaneamente, em 2 lugares diferentes, o que passou por um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e no momento em que pregava, seu pai, em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai, e faz conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que Santo Antônio, no mesmo momento, pregava na Espanha. Santo Alfonso de Liguori, tendo sido evocado, foram-lhe dirigidas as perguntas seguintes. 1. O fato pelo qual fostes canonizado é real? R. Sim. 2. Esse fenômeno é excepcional? R. Não, pode se apresentar em todos os indivíduos desmaterializados. 3. Era um motivo justo para vos canonizar? R. Sim, uma vez que, pela minha virtude, havia-me elevado a Deus. Sem isso, não poderia me transportar a 2 lugares ao mesmo tempo. 4. Todos os indivíduos, nos quais esses fenômenos se apresentam, merecem ser canonizados? R. Não, porque nem todos são igualmente virtuosos. 5. Poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude, que elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, eis como. O espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar para um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte, porque resta no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece, pois, no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejais saber. 6. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. R. Achando-se o espírito desligado da matéria, segundo seu grau de elevação, pode se tornar tangível a matéria. 7. Entretanto,
Certas aparições tangíveis, de mãos e de outras partes do corpo, pertencem evidentemente a espíritos de uma ordem inferior. São os espíritos superiores que se servem de espíritos inferiores para provarem a coisa. 8. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares. A alma pode se dividir quando se sente levada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. 9. Um homem, estando mergulhado no sono, ao passo que seu espírito aparece a alhures, que ocorreria se fosse despertado subitamente. Isso não ocorreria porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo, e preveria a intenção, já que o espírito lê no pensamento. Depois que essa comunicação nos foi dada, vários fatos do mesmo gênero, cuja fonte é autêntica, nos foram contados, e entre eles muito recentes, que ocorreram, por assim dizer, no nosso meio, e que se apresentaram com as circunstâncias mais singulares. As explicações, as quais deram lugar, alargaram singularmente o campo das observações psicológicas. A questão dos homens duplos, relegada outrora entre os contos fantásticos, parece ter, assim, um fundo de verdade. A ela retornaremos brevemente. No relato, observa-se que o guia do médium estabelece que ele durma por certo período de tempo, momento em que irá ser levado a Londres. Portanto, não há nenhuma dúvida de que algum estado alterado de consciência é necessário para que o espírito de uma pessoa viva possa se manifestar em local longe do seu corpo. A explicação do Espírito Santo Afonso de Liguori é um tanto quanto contraditória, pois ele afirmou que o espírito se divide, quando, de fato, isso não ocorre, pois o espírito é indivisível. Na Revista Espírita 1859, Kardec, no mês de fevereiro, no artigo Os Agêneres, faz referência a esse caso, dizendo o seguinte: a história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou, melhor dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daquele de que tratamos. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo. Enquanto seu corpo dormia em Boulogne, seu espírito, envolto pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Quando ocorreu a manifestação, o corpo do agente dormia. Ainda em fevereiro de 1859, podemos encontrar o artigo Meu Amigo Herman, em que dá notícia de uma publicação no folhetim do Jornal de Debates, de uma história fantástica. Herman dizia ter uma espécie de duas vidas. Uma delas acontecia todas as noites, quando, ao pôr do sol, sempre caia em sono profundo, só acordando ao amanhecer do outro dia. Condenado à morte, acabou por também morrer na sua outra vida, a que vivia durante o dia, em outro local. Kardec resume toda a história, mas o que, no momento, nos interessam são os dois últimos parágrafos de seus comentários. Toda essa história está contada com um imperturbável sangue frio e o tom mais sério, nada lhe falta, nos detalhes do que omitimos, para dar-lhe um cunho de verdade. Em presença de fenômenos estranhos, dos quais somos testemunhas, um fato dessa natureza poderia parecer, se não real, pelo menos possível, e se relacionar, até um certo ponto, com aqueles que citamos. Com efeito, não seria análoga a do jovem que dormia em Boulogne ao passo que, no mesmo instante, conversava em Londres com seus amigos. A de Santo Antônio de Pádua, que no mesmo dia pregava na Espanha e se mostrava em Pádua para salvar a vida de seu pai, acusado de morte. À primeira vista pode-se dizer que, se esses últimos fatos são exatos, não é mais impossível que esse irmão viveu na Austrália enquanto dormia na Alemanha e reciprocamente. Embora nossa opinião estivesse perfeitamente estabelecida a esse respeito, cremos dever referi-la aos nossos instrutores de além-túmulo, em uma das sessões da sociedade. A esta pergunta, os fatos narrados pelo Jornal des Debates é real? Foi respondido, não, é uma história de pura invenção, para divertir os leitores. Se não é real, é possível. Não, uma alma não pode animar dois corpos diferentes. Com efeito, na história de Boulogne, se bem que o jovem haja se mostrado em dois lugares diferentes, não havia, realmente, senão um corpo, em carne e osso, que estava em Boulogne. Em Londres, não havia senão uma aparência do perispírito, tangível, é verdade, mas que não era o próprio corpo, o corpo mortal,
Não poderia morrer em Londres ou em Boulogne. Hermann, ao contrário, segundo a história, tinha realmente dois corpos, uma vez que um foi enforcado em Melbourne e outro enterrado na Alemanha. A mesma alma teria, assim, conduzido de frente duas existências, o que, segundo os espíritos, não é possível. Os fenômenos do gênero do de Boulogne e de Santo Antônio de Pádua, se bem que bastante frequentes, são, aliás, sempre acidentais e fortuitos no indivíduo, e não têm, jamais, caráter de permanência, ao passo que o pretenso Hermann era assim desde a sua infância. Mas a razão, a mais grave de todas, é a da diferença de caracteres. Seguramente, se esses dois indivíduos não tiveram senão uma e a mesma alma, ela não poderia ser, alternativamente, a de um homem de bem e a de um bandido. O autor se funda, é verdade, sobre a influência do organismo, mas o lamentamos se tal é sua filosofia, e mais ainda se procura acreditá-la, porque isso seria negar a responsabilidade dos atos. Uma semelhante doutrina seria a negação de toda a moral, uma vez que reduziria o homem ao estado de máquina. Por ser indivisível, o espírito jamais poderá animar dois corpos ao mesmo tempo. Eis o que de importante sobressai dessa narrativa. No mês de abril de 1859, Kardec transcreve uma poesia ditada pelo espírito Alfred de Musset à Sra. M. Logo após escreveu esta nota. O médium que serviu de intérprete, não só é estranho às regras mais vulgares da poesia, mas jamais pôde fazer um único verso por si mesmo. Escreve-os com uma facilidade extraordinária sob o ditado dos espíritos, e embora seja médium há pouco tempo, delas já possui uma coletânea numerosa, das mais interessantes. Nós as vimos, entre outras, encantadoras e oportunas, que lhe foram ditadas pelo espírito de uma pessoa viva que evocou, e que habita a 200 léguas. Essa pessoa, quando está desperta, não é mais poeta que ele. Além do fato, de que, no momento da manifestação, a pessoa viva dormia, outra coisa surge do relato que é a possibilidade da pessoa viva acessar seu inconsciente e dele tirar conhecimentos de vidas anteriores, temporariamente esquecidos. O que não se deve deduzir, porém, é que, ao despertar, traga essas lembranças para o consciente. Em maio de 1859, temos o artigo Laço do Espírito e do Corpo, no qual se lê. A senhora Schultz, uma de nossas amigas, que é perfeitamente deste mundo, e não parece dever deixá-lo tão cedo, tendo sido evocada durante seu sono, mais de uma vez, nos deu a prova da perspicácia de seu espírito nesse estado. Um dia, ou melhor uma noite, depois de uma conversa bem longa, ela disse, estou fatigada, tenho necessidade de repouso, eu durmo, meu corpo dele tem necessidade. Sobre isso se lhe fez esta pergunta, vosso corpo pode repousar, falando-vos, eu não o altero, é vosso espírito que está aqui, e não o vosso corpo, podeis, pois, conversar comigo, sem que este sofra com isso. Ela respondeu, estais errado crendo isso, meu espírito se desliga bem pouco do meu corpo, mas é como um balão cativo retido por cordas. Quando o balão recebe os abalos ocasionais pelo vento, o poste que o mantém cativo sente a comoção dos abalos transmitidos pela amarração. Meu corpo está no lugar do poste, com a diferença que ele experimenta sensações desconhecidas ao poste, e que essas sensações cansam muito o cérebro, eis porque meu corpo, como meu espírito, tem necessidade de repouso. Essa explicação, na qual nos declarou que, durante a vigília, ela não havia jamais sonhado, mostra perfeitamente as relações que existem entre o corpo e o espírito, quando este último goza de uma parte de sua liberdade. Sabemos muito bem que a separação absoluta não ocorre senão depois da morte, e mesmo algum tempo depois da morte, mas essa ligação não nos fora pintada com uma imagem tão clara e tão surpreendente. Também felicitamos sinceramente essa senhora por tanto espírito que tinha enquanto dormia. Novamente, mais um caso em que a pessoa viva estava dormindo. E o fato dela não se lembrar, significa que, no momento da sua manifestação, estava mesmo num estado alterado de consciência, no caso, o sono, pois se estivesse no estado de vigília, certamente, não haveria de esquecer. Se nem o que lhe acontece no estado de emancipação a pessoa viva se recorda do que fez, como se lembraria do que lhe aconteceu em vidas passadas?
do artigo Mobiliário do Além-Túmulo, publicado em agosto de 1859, transcrevemos este trecho. Eis um outro fato, que me é pessoal, e que me ocorreu nesse mesmo apartamento, no mês de maio de 1858, foi a aparição do espírito de um vivo, que ficou muito espantado depois de ter me visitado. Eis em que circunstância: eu estava muito doente e não dormia há muito tempo, quando vi, às 10 horas da noite, um amigo de minha família sentado perto da minha cama. Testemunhei-lhe minha surpresa pela sua visita a essa hora. Ele me disse: não faleis, vim velar-vos, não faleis, é necessário que possais dormir, e estendeu a sua mão sobre a minha fronte. Várias vezes reabri os olhos para ver se estava ali ainda, e cada vez me fazia sinal para fechá-los e calar-me. Ele rolava sua tabaqueira em seus dedos e, de tempo em tempo, tomava uma pitada, como tinha hábito de fazê-lo. Adormeci, enfim, e no meu despertar a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me deram a prova de que, no momento dessa visita inesperada, eu estava perfeitamente desperto e que isso não fora um sonho. Em sua primeira visita, apressei-me em agradecer-lhe. Ele levava a mesma tabaqueira, e escutando-me, tinha o mesmo sorriso de bondade que eu notara nele enquanto me velava. Como ele me afirmou que não viera, o que de resto não tive dificuldade em crer, porque não houvera nenhum motivo que pudesse convidá-lo a vir em semelhante hora e a passar a noite junto a mim, compreendi que só seu espírito não se dera conta da visita, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. A visita do amigo aconteceu às 10 horas da noite, o que nos leva a crer na enorme possibilidade dele, no momento de sua manifestação, estar dormindo. Isso é reforçado pelo fato da pessoa viva que se manifestou afirmar que não teria ido visitar, o que, dificilmente, aconteceria se estivesse em vigília. Na Revista Espírita 1860, mês de janeiro, encontramos algo mais específico num artigo cujo título é O Espírito de um Lado e o Corpo de Outro, conversa com o espírito de uma pessoa viva, no qual Kardec narra a evocação e o consequente diálogo que se estabeleceu quando da manifestação de uma pessoa viva, no caso, o Sr. Conde de R. C., que antes havia se colocado à disposição para essa experiência. Vejamos o relato de Kardec, pois nele temos coisas a comentar. Nosso honorável colega, Sr. Conde de R. C., nos dirigiu a seguinte carta, datada de 23 de novembro último. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos, entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem pelo progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, tinham, por testamento, legado seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência, a qual assisti, da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade do dia 14 de outubro de 1859, não me pareceu bastante instrutiva, porque se tratou de uma coisa muito pessoal, colocar em comunicação um pai vivo com a sua filha morta. Pensei que o que os médicos fizeram com relação ao corpo, um membro da sociedade poderia fazê-lo com relação à alma, quando vivo, colocando-se à vossa disposição para uma experiência desse gênero. Poderíeis, talvez, preparando de antemão as perguntas que, nesta vez, nada teriam de pessoal, obter algumas luzes novas sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como objeto de estudo, se vos aprouver. Sexta-feira próxima, pois, se não receber ordem contrária, deitar-me-ei às 9 horas, e penso que às 9:30 podereis me chamar, etc. Aproveitamos o oferecimento do Sr. Conde de R. C. com tanto mais diligência, porque, colocando-se à nossa disposição, pensamos que seu espírito se prestaria mais voluntariamente às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu ao redor do mundo como capitão da Marinha Imperial, poderiam nos fazer esperar, de sua parte, uma apreciação mais sadia de seu estado. Nossa espera não foi enganada. Tivemos, consequentemente, com ele, as duas entrevistas seguintes, a primeira no dia 25 de novembro, e a segunda no dia 2 de dezembro de 1859. Bem sintomática esta parte da fala do Conde de R. Sexta-feira deitar-me-ei às 9 horas,
E penso que às 9h30 podereis me chamar, ou seja, ele calculou um tempo de meia hora para dormir, quanto então poderia ser evocado, comprovando que essa era a condição para uma pessoa viva ser evocada. Do diálogo que se deu na primeira manifestação ocorrida 25 de novembro, citaremos, especificamente, as perguntas de 1 a 4, 8 e 21, para, dessa última, destacar a nota de Kardec que lhe segue. 1. Evocação. Estou aqui. 2. Tendes, neste momento, consciência do desejo que expressastes de ser evocado? Perfeitamente. 3. Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. 4. Vede-nos tão claramente como quando assistíeis pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos, mas um pouco velada, eu ainda não durmo bem. 8. O estado em que estais é semelhante ao de um sonâmbulo? Não inteiramente, meu corpo dorme, quer dizer, está mais ou menos inerte, o sonâmbulo não dorme, suas faculdades orgânicas estão modificadas e não anuladas. 21. O estado atual de vosso corpo sente uma modificação fisiológica qualquer, em consequência da ausência do espírito? De nenhum modo, estou no estado que chamais o primeiro sono, sono pesado e profundo que todos experimentamos, e durante o qual nos afastamos do nosso corpo. Nota. O sono, que não era completo no começo da evocação, se estabeleceu pouco a pouco, em consequência do próprio desligamento do espírito que deixa o corpo num maior repouso. Claro, fica que o desprendimento do espírito provocou o sono, pois, como dito por Kardec, é em consequência do próprio desligamento do espírito que deixa o corpo num maior repouso. Vê-se que, da resposta sobre o lugar onde se acha, fica evidente que o conde de R.C. estava ali, presente na reunião, em espírito, o que confirma esta resposta dos espíritos a Kardec, li, que 89a, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. Registramos a questão 32, por conta do comentário de Kardec que se segue a ela. 32. Vosso corpo sonha. Não, é nisto, justamente, que ele não se cansa, a pessoa de quem falais experimentava, por seus órgãos, impressões que transmitiam ao espírito, é isto que a fatiga, eu não sinto nada semelhante. Nota. Ele fez alusão a uma pessoa de quem se falava neste momento, e que, numa situação semelhante, havia dito que seu corpo se cansava, e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cujos abalos sacudiram o poste que o retinha. No dia seguinte o senhor de R. disse-nos ter sonhado que estivera na sociedade entre nós e o médium. Foi, evidentemente, uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse, uma vez que respondeu negativamente, ou talvez também, e isto é o mais provável, o sonho não era senão uma lembrança da atividade do espírito, não é, em realidade, o corpo que sonha, uma vez que o corpo não pensa. Portanto, pôde, e mesmo deve ter respondido negativamente, não sabendo se, uma vez desperto, seu espírito se lembraria. Se seu corpo tivesse sonhado enquanto seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora, ele não poderia estar, ao mesmo tempo, na sociedade e na sua casa. O término do comentário de Kardec é importante para o nosso tema. Ele, o espírito, não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e na sua casa, não deixando dúvida alguma quanto ao fato de um espírito estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, vejamos esta outra resposta do conde R.C. a uma nova pergunta. 34. Tendes consciência de vossas existências precedentes? Muito confusamente, está ainda aí uma diferença que esqueci. Depois do desligamento completo, que se segue à morte, as lembranças são sempre mais precisas. Atualmente são mais completas do que durante a vigília, mas não o bastante para poder especificá-las de um modo inteligível. Acreditamos que aqui se tem os elementos para se ver a enorme dificuldade, ou quiçá mesmo da impossibilidade, do acesso total às suas vidas passadas para poder encenar uma delas no presente, quando em algum estado de emancipação da alma. Apenas para registro, lembramos que na Revista Espírita 1860, sim,
Um relato onde uma pessoa viva diz se lembrar. Esse foi o único caso que encontramos em que uma pessoa viva se lembrou de uma vida passada, embora não haja informação se foi de toda a vida. Portanto, é singular, pois se trata de um jovem idiota de 13 anos, vivo, e cujas faculdades